Pera. O primeiro passo é você escrever presente nesse treinamento. Você sabe, né? Você já viu a primeira aula? Vou deixar o link da primeira aula aqui embaixo. Essa é a segunda, esse treinamento gratuito que eu estou fazendo no YouTube. E o primeiro passo é você escrever presente. Então corre para os comentários, escreve presente. Vem comigo que a gente vai começar. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Thiago Etten, sou trader de opções. E nesse vídeo a gente vai bater um papo. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sério, porque a gente vai falar de pullback. O que é pullback? Eu vou te ensinar algumas estratégias dentro de pullback, tá? Então vamos lá. Pullback. Se você opera no mercado financeiro, você já ouviu falar nesse termo. E o que significa esse termo? Significa puxar. Se você botar no tradutor lá, pullback significa puxar. E se a gente traz isso para o mercado, basicamente significa puxar o preço. Puxar o preço para onde? Para onde ele acabou de sair. Calma que você já vai entender. O mercado financeiro ele é composto por várias regiões, vários topos, onde o mercado subiu, aí ele desceu, forma um fundo porque ele sobe de novo, forma outro topo porque ele desce, e sobe, e desce, e sobe. Isso aqui você vai entender na aula de suporte e resistência que é na semana que vem, então por isso é importante você assistir todas as aulas. Mas falando de pullback, basicamente é isso aqui, ó. Quando o mercado ele forma esses topos e fundos, ele deixa vários suportes que é embaixo e resistência que é em cima. O que é o pullback, Thiago? O pullback é basicamente isso aqui, ó. Quando ele rompe, ou seja, ele vem até a zona, só que ele não desce, ele continua subindo, então ele rompe aquela zona que formou. Então formou esse topo, ele rompeu, e ele faz o quê? O movimento de puxar o preço, que é o quê? Depois que rompe, o preço vem até aqui. E quando ele vem até aqui, Thiago, o que eu faço aqui? Eu continuo a força do rompimento. Quando ele vem até aqui, eu faço uma compra, porque a gente está falando de uma resistência, acreditando que o mercado vai subir. Por quê? Porque esse movimento aqui, ó, de puxar o preço, é basicamente um movimento de impulso, como se fosse uma mola. Aperta a mola, solta, ela explode. Então, o mercado rompe, a mola veio até aqui embaixo, que é o pullback, bateu e explodiu. Basicamente é um movimento de puxar. Puxa e solta. Pum! E explode, tá? Calma, a gente já vai para a tela, vou fazer uns desenhos ali, você vai entender o que eu estou falando. E a gente vai conversar um pouquinho de operacional dentro de um pullback. Então, o pullback, anota aí no seu caderninho. Lembra aquele caderno que eu falei lá na primeira aula, que você tem que ter um caderno para pullback? Nas primeiras folhas? Então, anota pullback. O que é pullback? Puxar o preço. Depois que rompe uma região, eu espero tocar para efetuar uma compra, se for resistência. Se for suporte, eu espero rompimento, espero bater e efetuo uma venda. Óbvio que aqui dentro existem várias análises. A gente vai conversar mais para frente, nas aulas mais para frente, tá? Então não se assuste, é só a primeira. No decorrer desse treinamento gratuito que eu estou fazendo aqui para iniciante e intermediário, a gente vai ver vários filtros para você poder trabalhar dentro de uma análise de uma vela, tá bom? Então, basicamente o pullback é isso. Rompeu uma zona, eu entro a favor do rompimento quando ele vem buscar de novo, quando ele vem puxar o preço, fechou? Agora vamos para a tela que eu quero mostrar umas paradas para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante eu ressaltar que eu opero M5, tá? Então, tudo que eu passar aqui nesse treinamento, tudo que eu ensinar para vocês aqui no YouTube, o foco vai ser M5. Thiago, serve para M1 também? Dependendo do que for, até serve, tá? Só que eu opero M5. Então, eu domino M5, fechou? Então, o primeiro passo sempre, quando eu abro o gráfico, é vir aqui e sempre botar para 5 minutos. Por exemplo, agora tá 10:05. Quando for 10:06 aqui embaixo, e aqui também, eu vou vir aqui e vou colocar 10:10. Por quê? Porque eu estou pronto para operar, sempre para 5 minutos, sempre para finalizar uma vela de 5 minutos. Explicando o que eu falei no quadro ali para vocês, que eu tenho que ter uma região de topo, tem que ter o rompimento, e eu trabalho pullback fazendo a compra aqui para terminar aqui. Aqui eu tenho um exemplo nítido só para quem é bem iniciante para entender, tá? Primeiro, o mercado ele tá vindo aqui em uma tendência de alta, ó. Lá na linha de tendência, quando eu falar sobre linha de tendência nas próximas aulas, vocês vão entender sobre topo e fundo, tá? Fiquem tranquilo, não se preocupem, é só a primeira aula. Então, primeiro, a gente está a favor aqui, a gente está em uma alta, então o mercado está subindo e descendo. Aqui ele forma esse topo, certo? Formando esse topo aqui, ó, ele desce.
Então isso aqui é uma resistência. Lá na aula de suporte e resistência, semana que vem vocês vão entender. Isso é uma resistência. Aí o mercado subiu e veio aqui nessa vela. Quando bate nessa resistência aqui, o mercado não cai, certo? Ele sobe. Ou seja, ele demonstra força e ele faz o rompimento dessa resistência. Ele rompe, ele sobe. Thiago, onde é que é o pullback? O pullback é o primeiro toque. É esse cara aqui, ó. Lembra do puxar o preço? Depois que rompe, o mercado cai, bate na nossa zona, que é esse cara aqui, que acabou de ser rompido. A gente compra, clica nesse cara aqui, fazendo uma compra, para terminar acima dessa linha. Então, eu fiz uma compra exatamente aqui, para o mercado terminar, para a vela terminar a qualquer ponto acima dessa marcação. Se terminar abaixo, eu perco. Só que como é uma operação muito forte, a tendência é ele respeitar. Thiago, vai respeitar sempre? Óbvio que não. Mas só para vocês entenderem o que é o pullback. Então a gente vai ter uma zona, a gente tem o rompimento dessa zona, então passa direto. Isso aqui é uma vela de força, vocês vão entender também sobre isso nesse treinamento gratuito. E depois que faz o rompimento, o mercado vem, a gente entra comprado a favor dessa força aqui, a favor dessa alta que está tendo. Eu vou passar no quadro agora para vocês algumas regras para pullback, tá? Que já servem como estratégias também. Você só vai entrar comprado aqui, por exemplo, ó. Você só entraria comprado aqui dentro dessas regras que eu vou passar aqui no quadro, tá? Aqui na frente, ó, se eu arrastar um pouquinho para frente, eu já tenho pullback, só que de baixa. Olha só. Aqui, ó. Se eu pegar bem o suporte aqui, que são essas marcações onde o preço tocou, o mercado rompeu e aqui na frente veio fazer o pullback. O pullback é o primeiro toque. Então vamos lá, aqui a gente já está a favor da micro. O importante é sempre a favor da micro e da macro tendência. A micro é essa mais pequena, tá vendo? Ó, que aqui estava de alta, aí aqui já está de baixa. Então eu sempre vou a favor da micro para operar esse tipo de pullback, tá? A macro vocês vão entender lá na frente, que são para análises mais fortes. Mas para o pullback, nesse caso aqui, ó, logo depois do rompimento, eu gosto da micro. Então aqui a gente tem uma micro de alta e aqui a gente já tem uma micro de baixa. Fui a favor da micro de alta, fui a favor da micro de baixa. Então o mercado ele faz o rompimento com o micro de baixa, faz o rompimento do suporte e eu entro vendido aqui nesse pullback, certo? Aqui eu já entro vendido porque a gente fala de uma baixa, aqui eu entro comprado porque a gente fala de uma alta, tá? Aqui, ó, se vocês forem ver o relógio, ele já tá 10:07, só que se eu for operar eu tenho que vir aqui e botar 10:10. Tá vendo esse cara aqui? Esse reloginho aqui? Esse é o tempo que você tem para entrar para terminar a operação nessa mesma vela. Então, se eu fizer uma venda aqui, com esse tempo aqui, ainda assim termina nessa vela, porque vai até 10:10. Existe uma regra sobre esse tempo aqui que eu vou passar agora no quadro para vocês. Prestem atenção nesse tempo aqui. Primeiro, você sempre passa para 5 minutos. E esse cara aqui, existe uma regra para você poder entrar, que eu vou passar aqui no quadro, vocês vão anotar no caderno de vocês, tá? Então, podem anotar aí já na questão do pullback. Sempre a favor da micro. É muito importante isso, tá? Então, aqui, eu entro comprado, porque a gente tem uma micro de alta, espero o rompimento da resistência. Na micro de baixa, eu espero o rompimento do suporte e entro vendido. Fechou? Sempre para 5 minutos. Sempre para 5 minutos. Vamos para o quadro aqui, que eu quero passar as regras importantes e até estratégias para vocês estarem usando dentro do pullback. Preste atenção agora, eu separei algumas regras que são extremamente importantes. Então você vai pegar isso e você vai anotar no seu caderno aí na parte pullback, tá? Essas regras aqui, todo o pullback que você for operar, todo pullback que você for operar, você vai usar, ponto, tá? Eu vou te explicar agora rapidinho e eu vou te pedir 30 vezes, fica tranquilo. É só a primeira aula, no decorrer das próximas, você vai entender tudo isso. Fica de boa, tá? Pode parecer às vezes um pouco complexo, mas você vai ficar bem. E, principalmente, presente. Escreve presente aqui embaixo para saber se você vai estar comigo nesse treinamento. E outra, like, pô. Deixa seu like aí se você está gostando do trabalho. E mais uma, Instagram do Aulas Trader aqui embaixo. Primeiro link, hein? Vai lá que eu te espero lá. Tem muita coisa lá. Vamos lá. Regras importantes. Se a gente sabe que pullback é puxar o preço, a primeira coisa que ele tem que fazer é realmente puxar o preço. O que significa isso, Thiago? Quando acontece o rompimento da zona, a próxima vela, assim que nasce, ela deve vir até a minha zona de pullback, até a minha zona de compra ou venda. Ela deve buscar a zona de rompimento de cara. Então anota aí. Primeira regra, depois de romper, a próxima vela deve puxar o preço. Para você entender melhor, eu dei um exemplo que você não deve entrar. Quando a vela romper,
e a próxima vela nascer. Tá vendo que aqui tem um pavio? Significa que essa vela, ela veio até aqui em cima. Ou seja, ela não fez o movimento de puxar o preço. O que ela fez? Ela ficou de alta, ela foi até aqui em cima, aí depois ela reverteu e veio aqui para baixo. Ou seja, isso é perigoso. É uma vela que tentou subir, não conseguiu e foi embora e caiu. E aí você entra contra essa força aqui. Ou seja, primeira regra, a vela deve nascer e já deve vir buscar a minha zona de compra ou de venda para mim entrar. Então, primeira regra é puxar o preço exatamente que nem fez aqui e não aqui, de subir e depois descer. Legal. Segunda regra, a gente fala da vela de rompimento, deve romper 50% ou mais. Thiago, nesse caso aqui ela rompeu 50%, 60%, ó, o corpo, tá vendo? Não falo de pavio, falo de corpo. Uma vela, já vou te dar uma dica que você vai aprender nas próximas aulas. Uma vela com muito pavio, você não é tão bom assim para rompimento, tá? Então, bom mesmo ela ter bastante corpo e romper mais 50%. Então, eu tenho 50% aqui embaixo e 50% aqui em cima. Ok, então eu já tenho mais uma regra, que é o rompimento. A vela romper 50% e depois a vela puxar o preço para mim poder entrar. Nesse caso aqui, reparem como rompeu 30%, por exemplo. Não é um rompimento legal, então você desconsidera. Mais uma regra para você anotar aí, romper pelo menos 50%. Agora a gente vai falar do tempo. Lembra daquele cara que eu acabei de te mostrar aqui na tela, que é o tempo, fica lá 2 minutos, 3 minutos? Existe uma regra muito importante que eu uso, eu identifiquei isso e eu quero passar para você. Aqui eu anotei, ó, para os tempos que você pode entrar. Então, vamos supor que seja 10 horas e 1 minuto. Acabou de iniciar uma vela de 1,5. Primeiro passo, você vem aqui no relógio e passa para 10:05, porque é o tempo que a vela vai terminar e a sua operação termina. Quando você passa para 10:05, você tem em torno de 4 minutos para entrar. Quando é 10:02, você tem em torno de 3 minutos. Quando é 10:03, você tem em torno de 2 minutos e 30 segundos. Até 10:03, você pode entrar na operação. Por quê? Porque você ainda tem 2 minutos e 30 segundos para respeitar a sua zona. Então eu botei aqui, ó, até 4, até 3, até 2:30, ok. Quando passa desse tempo, quando for menos de 2 minutos e 30 no relógio, menos de 2 minutos e 30 no relógio, fica perigoso você entrar. Por quê? Porque você tem menos de 2 minutos e 30 para respeitar a sua marcação. Então quando toca aqui, faltando, por exemplo, 40 segundos, é pouquíssimo tempo para respeitar a zona, é pouco tempo para bater e retrair. Bater e retrair. Então, tempo, anota ali no seu caderno para pullback. Eu só vou entrar em um pullback, em uma compra ou uma venda, quando bater até 2:30 naquele reloginho que fica rodando ali. Não tem um reloginho que fica rodando? Quando bater até 2:30, eu acredito. Bateu 3, eu entro, 4, 5, não importa. Vocês vão entender muito sobre esse relógio nas próximas aulas, onde a gente fala de retração e tudo mais, tá? Então fiquem tranquilos, beleza? Entendam que a gente está em um processo, tá bom? Curtam o processo. E escrevam um presente aqui embaixo, não vai fugir não. Ó, então, beleza, terceira regra. E a quarta regra, que é uma regra importante, eu falei para você aqui na tela, é sobre a micro. Se a gente está em uma micro de alta, o mercado está formando topo, fundo, subindo, a gente procura entrar no pullback, nesse tipo de pullback, em compra. Se a gente está em uma micro de baixo, o mercado está caindo, a gente procura entrar em um pullback de venda. Então a gente espera o rompimento de suporte para entrar aqui nesse cara vendido, porque a gente está em uma tendência de baixa, tá bom? Então vamos recapitular aqui rapidinho. Isso aqui são tudo estratégias, tá, gente? Por quê? Porque tem pessoas que entram no pullback faltando 1 minuto. Extremamente perigoso, é pouquíssimo tempo para respeitar. Tem pessoas que entram em pullback com um rompimento fraco, horrível. Então esses 4 aqui vocês têm que levar para a vida e tem que anotar. Ó, primeiro, tem que nascer e vir puxar o preço. Não pode subir e depois descer. Se for o caso de uma resistência. Se for o caso de um suporte, rompeu, não pode descer e depois ir lá tocar. De jeito nenhum, tá? Então puxar o preço, rompeu 50%, o tempo até 2:30 para você ainda ter esse tempo para respeitar. E a micro, tentar ir sempre a favor da micro. 4 regras para você anotar e fixar aí no seu caderno, fechou? Agora eu vou te passar aqui uma estratégia simples
para você anotar aí também no decorrer das aulas, no decorrer do tempo, quando você começar a pegar prática, você vai sempre lembrar disso. Bora. Presta atenção, aqui eu separei um exemplo de entrada para um pullback para você entender como o preço ele conversa com a gente, como as velas elas conversam com a gente. Vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho um topo, então eu tenho uma resistência, próxima aula suporte resistência, vai ficar mais ligado nisso, mas é um topo, é onde o preço veio, bateu e caiu, certo? Então ele caiu. Quando ele cai, ele acumula, tá vendo que ele ficou lateral aqui por um tempo, várias velas pequenas, ó, padrões de velas pequenas, uma do lado da outra, o mercado não tá nem subindo, nem caindo. Só que uma hora ele vai ganhar força. E o nosso objetivo é entrar junto com essa força. Por exemplo, aqui, o mercado ele ficou lateral, acumulou várias velas pequenas. Aí, de repente, reparem como essa vela aqui, ela é uma vela maior do que praticamente todas elas. Ela indica uma força compradora. E depois ele continua essa força compradora. Então, várias velas que estavam pequenas, daqui a pouco dá uma maior do que praticamente todas. Então, o mercado que ele estava indeciso, a lateralização é uma indecisão do preço. É onde ele fica em uma região, bate em outra, fica e bate e continua. Então, ele bate aqui, cai, bate aqui, sobe, bate aqui, cai, até que ele faz o quê? Ganha força. Aí ele continua a força. Aí ele vem buscar essa região. Então, quando ele vem buscar essa região, a gente espera o rompimento, porque o mercado está ganhando força de alta. Então, óbvio que eu não trabalho uma retração. Você vai entender sobre retração na próxima aula, que é suporte e resistência. Eu não vou trabalhar uma retração se o mercado está me indicando força de alta. Então, eu espero o rompimento. Aí depois, quem é que lembra daquelas regras que eu acabei de passar antes? Rompeu mais de 50%? Rompeu, chegou a romper 60% da vela. Ok, rompeu 60% da vela. A vela, ela foi aqui em cima ou já veio direto? Não, não foi, não tem pavio aqui. Então ela veio direto, ou seja, ela puxou o preço. Então, rompimento, ok? Puxar o preço, ok? O tempo, a vela ela termina 10:05, essa vela que tocou. E ela veio tocar 10:02, o horário da batida foi 10:02. Então não tem em torno de 2 a 3 minutos, 2 minutos e 50, 3 minutos para respeitar a marcação. Então o tempo, mais uma regra, ok. E aqui a gente não tem uma micro tendência. Lembra que eu falei da micro de alta, micro de baixa? Ok, só que a gente está a favor da força. É mais um gatilho. O mercado sempre que ele lateraliza, depois que ele lateraliza ele ganha força, seja de alta ou de baixa. E você entra a favor. É como se ele estivesse aqui. Será que eu subo ou será que eu desço? Será que eu subo, será que eu desço? Será que eu subo, será que eu desço? Eu vou subir. E quando ele sobe, você espera rompimentos e entra a favor. Então você está a favor da força. Você identificou que as velas estão maiores do que essas aqui, ganhou força, espera o rompimento e entra. Isso aqui é um operacional. Depois de acumulação, você espera o rompimento, usa todas as regras que você aprendeu e entra a favor. Fechou? Então presta atenção. Primeira aula sobre pullback, a gente se encerra aqui. Nessa aula, você entende o que é pullback, você vê o que é pullback, você anota as regras do que é pullback e você ainda sai com um tipo de operacional para você procurar no gráfico. Só que calma, esse treinamento gratuito envolve mais aulas. Eu preciso que você assista todas para você definir o que você vai querer operar, para você entender o que é uma retração, por exemplo. Você vai aprender na próxima aula e você ficar muito bom nisso, tá? Então a primeira aula sobre o pullback está aqui. Eu espero que você tenha bastante folhas anotadas. Manda para mim no direct do Instagram lá o que você fez. Manda uma foto das folhas lá, tá bom? Tá presente ou não? Escreve aqui embaixo, deixa o like, te espero lá no Instagram do Aulas Traders. Tamo junto, deixa o like aqui se você curtiu esse vídeo. É nóis!